Sejam bem-vindos a este vídeo. Pessoas perguntaram quando iríamos ter mais conteúdos. Pois bem, cá estou eu e nesta série vamos retratar o livro selado com 7 selos. É muito controverso entre tantos o que afirmativamente significam. Em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1, João vê na destra, ou seja, à mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. O livro estava selado com 7 selos. Vamos começar com essa viagem? Mas afinal, o que significa o livro selado com 7 selos? Então, o livro visto por João representa a história do mundo, o que os olhos de Deus havia presenciado, o que os anjos tinham escrito em seus registros, e os 7.000 anos que correspondem aos 7 selos do livro de Apocalipse. São os 7 grandes dias de 1000 anos, durante os quais a Mãe Terra cumprirá sua missão mortal, trabalhando 6 dias e descansando no 7º, que será o período de santificação. Mas atenção, esses 7 dias não inclui o tempo em que o nosso planeta foi criado e a época em que foi preparada para se tornar a morada do homem. Eles se referem à época da existência temporal da Terra, isto é, ao tempo completamente distinto da eternidade. De acordo com nossa cronologia, que consideramos imperfeita, mas que todavia é aproximadamente correta, 4.000 anos ou 4 dos 7 grandes dias concedidos a este planeta como período de sua existência temporal já transcorreram antes da época em que Cristo foi crucificado. E desde esse tempo já se passaram mais de 2.000 anos. Consequentemente, a longa semana da Terra está chegando ao fim e nos encontramos atualmente no limiar do sabate terrestre, ou no início do 7º dia da história humana. A aurora do milênio está para raiar. Logo chegarão os 1000 anos de paz, o dia santificado do mundo. No Apocalipse 5, João vê um anjo forte, divulgando com grande voz, dizendo: "Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?" João vê que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Surge um ancião que diz a João: "Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." João vê o Cordeiro de Deus, Jesus, tomar o livro do que estava sentado no trono para abrir os 7 selos. Em Apocalipse 6, verso 1 e 2 diz: "E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, ou seja, o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como com voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para que vencesse." Então, qual é a interpretação da abertura do primeiro selo? Os eventos que João viu referiam-se a alguém que montava um cavalo branco, que é um emblema de vitória. O cavaleiro tinha um arco, ou seja, uma arma de guerra. Usava uma coroa, que é um prêmio concedido ao vencedor, e que saiu vitorioso para vencer, isto é, fora vitorioso na guerra. E é evidente que os eventos mais transcendentais envolveram Enoque e seu ministério. É interessante notar também que os que o apóstolo João viu
não foi o estabelecimento de Sião e sua transladação para as esferas celestiais, mas sim guerras nunca antes vistas, em que Enoque, como general, comandava os exércitos dos santos. Saiu vitorioso para vencer. Nossas revelações dizem o seguinte a respeito dessa guerra em Moisés, capítulo 7, verso 13. E tão grande era a fé que possuía Enoque, que ele conduziu o povo de Deus. E seus inimigos saíram para batalhar contra ele. E ele proferiu a palavra do Senhor, e a terra tremeu, e as montanhas fugiram. Sim, de acordo com sua ordem, os rios de águas desviaram-se de seu curso, e o rugido dos leões fez-se ouvir no deserto, e todas as nações temeram grandemente. Tão poderosa era a palavra de Enoque, e tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. Em verdade, jamais houve um ministério como o de Enoque, nem um general semelhante a ele. Quão apropriado, portanto, que o cavalgasse o cavalo branco da vitória na visão apocalíptica de João. Em Apocalipse 6, verso 2, 3 e 4 diz: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Qual a interpretação da abertura do segundo selo? Quem cavalgava o cavalo vermelho da guerra, do derramamento de sangue durante a abertura do segundo selo? É provável que seja o próprio diabo, pois certamente aquele era um grande dia de seu poder, um dia que havia tamanha iniquidade que todas as almas viventes, com exceção apenas de 8, mereceram a morte por afogamento. Uma época de tamanha perversidade que fez com que o Senhor Deus dos céus mandasse um dilúvio sobre os habitantes da terra. Ainda que não seja Lúcifer, mas fosse um homem sanguinário, uma pessoa que representava inúmeros guerreiros, assassinos, dos quais nada sabemos a respeito. Basta dizer que o milênio compreendido entre os anos 3000 e 2000 a.C. foi uma época de guerra e destruição. As duas armas favoritas que Satanás usa para criar as condições sociais em que os homens perdem as suas almas. A palavra revelada diz o seguinte a respeito das perversidades e abominações do tempo de Noé, em Moisés 8, 22, 28, 29. E Deus viu que a iniquidade dos homens que se tornara grande na terra, e que todos os homens se ensoberbeciam na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo apenas maus continuamente. A terra estava corrompida diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne corrompera seu caminho sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava assentado, tinha uma balança na sua mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, qual é a interpretação da abertura do terceiro selo? A penúria segue a espada. Assim sendo, as guerras, as garras da fome atormentaram o povo do Senhor durante a abertura do terceiro selo. Do ano 2000 a.C. até 1000 a.C., mais do que em qualquer outro período da história da Terra, o cavalo negro da fome teve grande influência na história das obras que Deus fez entre seu povo. Nos anos iniciais deste selo, a fome que assolou a Ur dos caldeus foi tão severa em Harã, irmão de Abraão, que Harã, irmão de Abraão, morreu de fome. E Deus ordenou ao pai dos fiéis
que levasse sua família para Canaã. Abraão disse o seguinte a respeito do esforço que fez para obter alimento para manter-se vivo em Abraão 2, versículo 17 e o verso 21. Ora, eu, Abraão, construí um altar na terra de Gerson e fiz uma oferta ao Senhor. E orei para que a fome se desviasse da casa de meu pai, a fim de que não perecesse. E eu, Abraão, continuei viajando em direção ao sul, e a fome continuava na terra. E eu, Abraão, decidi descer para o Egito, a fim de lá habitar, porquanto a fome agravara-se muito. Essa luta pela sobrevivência também oprimiu o povo do Senhor na época de Jacó, o qual enviou seus filhos ao Egito para comprarem trigo dos celeiros de seu filho José. Naquela época a fome era gravíssima na terra, e foi somente por intervenção divina que Jacó e os primeiros membros de sua casa foram salvos do destino que havia levado Harã. Durante a época de sua jornada pelo deserto, os milhões de descendentes de Jacó que haviam seguido Moisés para fora do cativeiro do Egito teriam perecido por falta de pão se não fosse alimentado durante 40 anos com o maná dos céus. Sem dúvida, o terceiro selo foi um milênio em que a fome que existiu entre os homens afetou profundamente todo o curso das obras de Deus entre seu povo. A expressão uma medida de trigo por um denário, este preço estranhamente irrisório para o trigo e cevada nos parece bastante real hoje em dia. Porém, o conhecimento das unidades monetárias e os costumes que existiam na época de João nos ajudam a entender melhor o que a voz dos 4 animais declararam. Seus leitores devem ter compreendido perfeitamente o que ele quis dizer. Uma medida, em grego, é shoenix, e tinha aproximadamente o mesmo volume que 1 litro atual, e era equivalente a um salário ou a ração diária de um operário. O denário era uma pequena moeda de prata cunhada pelos romanos. Embora seja difícil determinar o quanto valeriam na época presente, sabe-se que um denário era um salário típico pago por um dia de trabalho. Considerando este fato, gastar um dia de salário para comprar o alimento suficiente para um dia de sobrevivência indica claramente que eram preços assustadores comuns na época de grande escassez. Com um denário, podiam-se comprar 3 medidas de cevada, porém, esse cereal era um alimento muito inferior para o consumo humano e geralmente só usado para esse fim em época de grande fome. O fato de o cavaleiro ter balanças em sua mão sugere que a falta de alimento era tal que eles precisavam ser pesados com exatidão. A frase "não danifiques o azeite e o vinho" significava que o povo deveria preservar a maior quantidade de alimento possível, para que o homem não viesse a perecer durante as terríveis condições de escassez que havia naquele tempo. Meus amados, não dá para abrir os 7 selos e fornecer seus significados em um só vídeo. Abrimos até o terceiro selo. Vamos continuar abrindo os selos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!